falsos cristos e falsos profetas, o mundo está repleto deles em todos os segmentos. Mas aqueles que aprenderam a servir ao Senhor saberão discernir os perigos e saberão também abraçar as causas do bem e seguirem para a luz excelsa do amor infinito que deve brilhar sempre em todos os nossos corações, fazendo resplandecer o sol divino a impulsionar nossas consciências para os atos mais sublimes que nos conduzirão ao Pai. Estejamos todos atentos para sabermos nos defender, porque a missão dos profetas é a missão sublime de esclarecer a humanidade. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação, disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, a doutrina espírita é o grande profeta que vem nos trazer as luzes do entendimento superior para que nossas almas saibam trilhar um caminho iluminado na direção da paz, da fraternidade e da luz. A doutrina espírita é esse bálsamo que vem suavizar nossas dores, amenizar nossas feridas e nos conduzir ao regaço de nosso Pai, pelo caminho mais curto, o caminho do entendimento que todos nós somos filhos de Deus. E, portanto, todos nós somos irmãos perante Deus. Seja, não importa a cor da pele que nós tenhamos, em que país nós tenhamos nascido, qual religião professemos, todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos do mesmo Deus. E, portanto, somos trabalhadores divinos que devemos procurar trilhar sempre as bases da paz, da esperança e da fraternidade. Meus irmãos, nós precisamos entender que essa vida espiritual que a doutrina espírita vem nos mostrar é o caminho de libertação da alma que fica presa nos charcos da ignorância. Com o entendimento da vida espiritual, saberemos aqui, já nesta vida, nos precaver de todos os males. Poderemos até ainda, devido às nossas imperfeições, cair numa ou noutra armadilha, mas saberemos levantar a cabeça e falar: meu Deus, me perdoe e me ilumine, dê-me a oportunidade de seguir os teus preceitos divinos. E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos conduzirá e nos oferecerá as oportunidades sublimes de sabermos trilhar na vossa direção. E é baseado nesses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz uma nova luz, uma nova oportunidade para nós sabermos que caminho seguir na direção do Pai. Para sabermos que caminho seguir onde terá menos espinhos, menos caco de vidro para nos ferir a alma. Porque todos aqueles que já aprenderam a sintonizar com o bem e a fazer a caridade, receberão as bênçãos divinas para as grandes realizações da alma. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, pobre Caifás, que Deus o ilumine a alma onde quer que esteja para despertar para Deus e para as novas realidades que o espera. Os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza, quem foi que te bateu? Mas, meus irmãos, a missão de Jesus era muito mais sublime do que fazer adivinhações diante de pessoas naquele momento tão mesquinhas. A missão de Jesus era muito mais sublime. Era despertar no coração de toda a humanidade a ideia da compaixão, do respeito e da solidariedade. Jesus, o sublime emissário celeste, veio ao mundo sabendo que ia enfrentar todas as adversidades, todas as maldades. Mas ele tinha diante dele um povo que ele escolheu. Espíritos que foram reencarnar naquela região de Israel na época de Jesus eram espíritos selecionados para aquele momento, porque Jesus sabia que dentre aquelas almas alguns iriam fazer passar pelo sofrimento do Gólgota, para deixá-lo eternizado para sempre. Mas muitos despertariam para um amor transcendente que surpreenderia o Império Romano, transformando os romanos em cristãos pela força do amor, pela força da abnegação, pela força da resistência pacífica perante todos os tipos que a maldade humana poderia tentar infligir, todos os tipos de sofrimento que a maldade humana poderia tentar infligir a um ser humano.
essas almas heróicas, ao despertarem para a luz, deixaram-se imolar diante das feras, diante das fogueiras, diante das flechas envenenadas, porque eles sabiam que quanto mais profundamente lhes ferissem o corpo, mais sublimariam as suas almas. Não porque o sofrimento é bom, mas iria mostrar o tamanho de suas resistências perante o mal, o tamanho da coragem de enfrentar as covardias do mundo, porque aqueles que detinham poder e tentavam matar, tentavam torturar e ferir para bloquear o cristianismo nascente, eram pessoas covardes. Usavam a força para atacar. E hoje essas mesmas pessoas, muitos deles ainda presos nos engodos das ilusões, tentam atacar os trabalhadores do Cristo. E muitos trabalhadores do Cristo são essas almas que hoje arrependidas passam pelo sofrimento de serem atacadas por aqueles mesmos companheiros do passado que ainda não despertaram para Deus. Ainda não entenderam a sublimidade de seguir Jesus e de entender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Não importa qual cidadania nós tínhamos, qual era a nossa nacionalidade, se era judeu ou romano, se éramos do norte da África ou se éramos das Galhas, o que importasse, o que importou para cada um daquelas almas reencarnadas 2000 anos atrás, era: você se deixou tocar pelos ensinamentos do Cristo? Você abriu seu coração a essa luz que nos conduz a um paraíso da consciência tranquila? Essa era a pergunta que era feita. Esse era aquilo que se esperava de cada um daqueles espíritos. Eles estavam sob a aura do Mestre. Aquela aura gigantesca que encobria, ou melhor, que cobria toda a região do Mediterrâneo, todo o Oriente Médio, com uma luz que nunca irá se apagar. Uma luz que para sempre irá iluminar aquelas almas onde quer que elas estejam, e dirá no fundo da consciência de cada uma delas: Saulo, Saulo, por que me persegue? E cada um de nós, assim como Saulo no deserto escaldante tem a visão de Jesus, tão resplendor, com tanto brilho, com tanto resplendor, que lhe deixa cego, que ele precisa de um cristão Ananias para restituir a vista. E Paulo abre o seu coração e começa então, por aquele coração magnânimo, a espalhar a luz do amor por onde ele passa. Espalhar a luz do entendimento superior por todos os caminhos por onde ele vai. Mas para isso, teve que se refugiar no deserto do seu coração. Esperar que todas as ervas daninhas se secassem, para que as flores do amor, da caridade, as flores verdadeiramente perfumadas pela nova fé que invade a alma, venha reflorir o seu coração e levar, então, esse amor, essa força àqueles corações que sofriam. Aqueles corações que estavam ansiosos por uma pequena fagulha de luz que iluminasse o caminho da esperança. Que lhe mostrasse naquele caminho da esperança que a terra, aquela terra de expiação, iria se transformar em uma terra de provas, que já seria um grande alívio para nossas almas. E hoje, o Espiritismo nos convida que nós temos que acender a luz do amor em nossa alma para acendermos a luz da regeneração nos corações humanos. Um planeta regenerado, ou um planeta em regeneração, onde as dores, as misérias e as violências irão se extinguindo lentamente. Porque todos aqueles que tentarem barrar o caminho do progresso da alma humana saberão o peso das mãos divinas sobre suas cabeças. E terão que despertar para Deus sobre alguma forma. E Deus tem 1001 mecanismos de nos despertarmos para suas verdades. Despertar em nós os caminhos da solidariedade, da compaixão e da fraternidade. E essa força poderosa que nos ilumina, que faz brotar dos nossos corações todo o bálsamo que alivia as dores, que suaviza as aflições, que conduz as almas às perfeições. Esse Deus misericordioso nunca abandona seus filhos. Ele os deixa caminhar pelos próprios espinheiros que eles mesmos semeiam, lógico. Porque somente fetando os pés tantas vezes quantas forem necessárias, despertaremos para as luzes do bem, para as luzes da fraternidade legítima, que deve nortear nossos caminhos. Mas não precisa que passemos pelo sofrimento nem pelos espinhos. É necessário que nós aprendamos a refletir sobre a importância de embebedarmos no amor do Cristo
deixarmos nossas almas seguirem pelos caminhos necessários ao seu processo evolutivo, amando e servindo, construindo a paz e a fraternidade, derramando a luz por onde passarmos. E essa luz que acende em nossas almas a esperança, que acende em nossas almas todo o potencial de vontade de servir a Deus, para que chegamos a estar junto daqueles que já trilharam seus caminhos purificadores e hoje nos intuem e hoje nos amparam, para que amanhã possam todos nós estarmos prontos para servir a Jesus. A terra, que era uma mansão de sofrimentos, que era apenas expiações, a partir de Jesus, ela começa a passar pelo processo de provas e expiações. E muitas almas encontraram nesse período, lógico, a regeneração. Esses que se regeneraram ganharam tempos no espaço, ganharam tempo nas instâncias espirituais, de onde nos intuem e nos amparam almas pobres e sofredoras que caminhamos sobre a terra, rastejando o peso, carregando o peso de um corpo que ainda não sabe obedecer à alma, porque nós ainda não sabemos amar como Jesus nos amou. Pobres almas, que sob o comando de Caifás infligiram o sofrimento ao Mestre. Muitas delas, ainda presas nos seus conflitos íntimos, se perdem nos umbrais da vida e vêm goiadas de suas ações. Mas o amor do próprio Cristo, esse amor que Jesus derramou por toda a humanidade, envolve esses pobres corações, inclusive Caifás e Pilatos, iluminando suas almas para se despertar para a luz, para se despertar para as grandes realizações do Espírito. Onde quer que eles sejam, que recebam as nossas boas vibrações, porque assim quer o Mestre, que esses espíritos possam encontrar em seu íntimo, no íntimo dos seus corações, a centelha divina, fazê-la brilhar, fazê-la crescer e aprender a amar a humanidade, trabalhando abnegadamente pela redenção de muitos, onde quer que estejam. Ó pobres almas, que sob o comando de Caifás ainda se perdem nos infernos do sofrimento, dos conflitos íntimos. Abram seus corações para o amor e a paz. Abram seus corações para as realizações do Espírito e aprendam a caminhar para a luz, servindo a Jesus, trabalhando no bem, com amor, fé e caridade. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. A misericórdia divina nunca deixou os homens à mercê da própria sorte. Sempre no mundo teve vários profetas, ou seja, vários espíritos iluminados, que pela misericórdia divina desceram à terra com a missão de instruir os homens, dar-lhe um norte para seguirem, dar-lhe uma esperança de um mundo melhor para que possa vivenciar as forças do amor e da caridade. E esses homens então foram chamados de profetas, aqueles que poderiam predizer o futuro, poderiam entender as situações presentes, interpretar a vontade de Deus e esclarecer a humanidade de caminho que poderia seguir. Muitos conseguiram predizer o futuro com bastante precisão, porque lhes era revelado como missão divina para esclarecer os corações humanos ainda perdidos nos labirintos das dúvidas, dos medos e até mesmo da revolta. Esses homens iluminados, que passaram pelo mundo deixando a marca de luz, que todos eles aprenderam a nos conduzir para o rebanho de Jesus, cheio de esperança de que o mundo se tornaria melhor, cheio de esperança de que eles estariam rebanhando almas para o Senhor. Mostraram-nos que todas as vezes que desviamos do caminho do bem, encontramos a sagrada dor a nos colocar o marco, o limite, o marco do limite. Não ultrapasse esse ponto que vai sofrer. Volte para o crescimento, volte-se para o interior de si mesmo,
buscando as forças que iluminam a alma e fortalecem o espírito para melhor servirem a causa do Pai. O Senhor da vida que nos ilumina, que nos dá a esperança de um mundo melhor. E assim, a misericórdia divina sempre nos amparou, sempre nos iluminou, para que em todas as épocas o homem se sentisse filho de Deus, trabalhador da luz, servo incondicional de um Pai misericordioso. E cada um de nós somos responsáveis pelos nossos destinos, pelo nosso futuro. E para a felicidade, basta que sintonizemos com o bem e nos deixamos guiar pelas luzes do amor e da paz. Porque se a felicidade não for alcançada nesse mundo, na vida física que dificilmente será alcançada, certamente a encontraremos no mundo dos espíritos, sob as bênçãos do Senhor. Que Jesus nos ilumine e que todos os momentos da nossa vida possamos lembrar que somos filhos de Deus, somos todos irmãos, que caminhamos na direção do amor infinito do Pai.